oitavo ano, aqui é o professor Alain. Vamos para a nossa aula número 2 de Geografia. Hoje, o tema da nossa aula são os Estados Nacionais na nova ordem mundial. Então vamos lá. Divisão política atual do mundo. Aqui nós temos um planisfério, temos um mapa mundi, né? Deixa eu botar minha canetinha, que eu sempre gosto. O mapa mundi, o planisfério, vocês percebem aí a existência de centenas de estados nacionais. Estão percebendo que eu estou usando o termo estados nacionais e não país, porque do ponto de vista jurídico e internacional, a expressão correta é estados nacionais, ou estado-nação, e não país. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Nós vamos fazer essa distinção entre país, nação, governo, enfim. Então, existem no mundo, reconhecidamente pela ONU, 193 estados-nações. Dependendo do critério, pode chegar até a 206, 204, porque para ser um estado-nação, você tem que ter uma base territorial, um território físico, que nós chamamos de país, né? Delimitado por suas fronteiras, reconhecido em lei, e reconhecido pela comunidade internacional. Estou resumindo. E existem alguns estados-nações que não são reconhecidos por muitos países. Por exemplo, Taiwan, que foi constituída, foi formado por um grupo de dissidentes chineses, pessoas que fugiram da China comunista e fundaram Taiwan. Taiwan é um país, é um estado-nação. Só que como a China, que é uma grande potência, não reconhece e força outros países a não reconhecê-la como um estado-nação, então ela não é reconhecida na ONU. Ela já até foi. Então, resumindo, reconhecidamente pela ONU hoje, são 193 estados-nações existentes no mundo, que é o que a gente chama vulgarmente de país. Aqui, ó, aqui vai estar melhor. Ó, o conceito de Estado, né, que é Estado-nação, é um conceito jurídico. O objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional e elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Elaborar as leis. A lei principal de um Estado é a sua Constituição. A nossa Constituição brasileira, que é a lei maior, é a de 1988. Então, todo Estado nacional ele é organizado através de leis, cuja lei maior é a sua Constituição, né? Todo Estado nacional ele é soberano. O que é soberania? Soberania, em termos jurídicos clássicos, é o poder maior internamente e o poder de igualdade externamente. O que é isso? A União, a República Federativa do Brasil, o nível federal, a República Federativa exerce o poder soberano maior dentro do país, sobre os estados, as unidades federativas e os municípios. E em comparação com os países, com os outros estados, nações do mundo, nós temos poder de igualdade. Ou seja, ninguém pode vir aqui e violar o nosso território, violar o Brasil, tem que respeitar a nossa soberania, o poder de igualdade externamente. Um Estado, nação, ele é formado pelo povo, né? O que é o povo, pessoal? O povo pode ser também chamado de nação. E o que é a nação? Nós podemos entender esse conceito de duas maneiras. Primeiro, nação como uma comunidade populacional com identidade própria. O que significa isso? Falar o mesmo idioma, ter em geral a mesma base religiosa, normalmente ter em geral a mesma formação e origem histórica, ter em geral os mesmos traços culturais comuns, comemoração das mesmas datas festivas. O Brasil, por exemplo, para ficar mais concreto, mais didático,
O Brasil, ele tem a mesma origem histórica, origem de colônias de exploração. Há uma predominância do quê? Do idioma oficial, que é o português, e uma predominância do cristianismo, das religiões cristãs. Então você tem um traço cultural comum que cria esse conceito de nação. Mas é importante fazer uma ressalva aqui. Dentro do Brasil, nós temos centenas de nações minoritárias, que são as nações indígenas, cada uma com seu idioma próprio, com suas práticas religiosas próprias e sua origem e história própria. Mas todas essas nações indígenas, junto com os demais da população brasileira, formam a grande nação, o grande povo brasileiro. Tá? Então, o Estado ele é formado por isso, pelo povo, ou também chamado nação, que possui um território, que é a base física, aquilo que a gente chama de país, propriamente dito. Território é a área física delimitada por suas fronteiras, né? É o que nós normalmente chamamos de país. Isso é o território, a base física. Né? Território é toda a área onde você possui uma relação de poder. Então, o Brasil, nós temos o nosso território nacional, delimitado por mais de 22 milhões de quilômetros de fronteira, nós temos uma relação de poder exercida por quem? Pelo Estado brasileiro, o Estado-nação brasileiro. E mais o governo. Então, o governo, as instituições máximas da administração pública, né, o governo é formado pelas instituições do judiciário, do legislativo, do executivo, os tribunais superiores, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, né, a Advocacia Geral da União. Eu poderia ficar elencando aqui um monte de setores do governo, os ministérios. Então, um povo, uma nação, que eu já expliquei o que é, tendo um território, uma base física, sendo governado por instâncias, por instituições, né? Tudo junto constitui quem? O Estado-nação, o Estado nacional. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é o Estado-nação, é a Turquia, né? Ou, entre aspas, o país Turquia, mas é o Estado-nação Turquia. Aqui, a Síria, aqui, o Iraque, aqui, o Irã. E essa área marrom é a área historicamente habitada por um povo com uma identidade cultural própria, ou seja, uma nação chamada curdos, os curdos. E os curdos, eles não têm um território que eles podem dizer que é o seu país. Eles reivindicam, eles brigam com o governo turco, com o governo sírio, com o governo iraquiano, com o governo iraniano, com o governo armênio, mas principalmente com a Turquia, os curdos, esse povo com uma identidade cultural própria e que não possui um Estado-nação, não possui um território para dizer seu, esse é meu país, os curdos, eles brigam para que essa área aqui seja reconhecida pela comunidade internacional, pelos outros países e pela ONU como sendo o seu Estado-nação, o seu país. Mas até hoje eles não conseguiram. E é muito difícil de conseguir. Por quê? Porque esses países, esses Estados-nações, não querem aceitar o surgimento de mais um Estado nacional, que seria o Kurdistão, o país dos curdos, né? Porque eles perderiam parte do seu território, entendeu? Então existe no mundo nações que não possuem o seu Estado-nação. É isso que eu quero que vocês entendam. E para finalizar, pessoal, limite e fronteira, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Limite e fronteira. Para ficar mais claro, normalmente a gente usa o termo limites para divisão, no Brasil, para divisão entre municípios.
né? Entre um município e outro, quando você viaja, você mesmo vê placas. Limite de municípios entre Ariquemes e Montenegro, por exemplo. Já o termo divisa, a gente usa normalmente entre estados. A divisa do estado do Mato Grosso com o estado de Goiás. Né? E o termo fronteira, a gente já usa especificamente para a política internacional, a divisão entre um país e outro. Isso é os conceitos internamente. Limite entre municípios, divisa entre estado e fronteira entre países. Mas, pegando agora estritamente no ambiente externo, limite é, na verdade, a materialização da fronteira. O limite separa um território do outro. É a fronteira se materializando no território. Esses limites podem ser marcos artificiais construídos pelo homem. Olha aqui, ó. Isso aqui é um limite, é um marco construído entre o governo brasileiro e o governo paraguaio. Isso aqui faz a divisão do Brasil com o Paraguai. É Ponta Porã, se não estou enganado, e Pedro Juan Cabaleiro. É uma cidade só. E esse marco aqui simboliza a fronteira entre os dois países. Mas o limite também pode ser por rios. No Brasil, inclusive, quase todo o território brasileiro é delimitado a sua fronteira com os demais países da América do Sul por rios. É muito comum usar os rios como os limites, né, físico para a delimitação da fronteira. E a fronteira é essa linha que divide, que delimita um país do outro. E você usa, normalmente, como eu acabei de dizer aqui, os rios como esses limites que materializam a fronteira. Terminamos. Até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.